Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a função SOMA-C, uma função que a gente costuma utilizar diariamente e eu vou mostrar um truque que poucas pessoas conhecem. Então olha só, para você utilizar a função SOMA-C, você provavelmente vai se deparar com algum cenário muito parecido com esse ou com uma lógica parecida como essa. Imagina o seguinte cenário, eu tenho aqui uma tabela com loja, o código da loja, a cidade e as vendas que essa loja teve. Eu quero criar, por exemplo, aqui um totalizador, digamos assim, né? Somando as vendas totais da loja aqui que eu tenho na cidade, por exemplo, de Curitiba. Mas eu posso ter mais de uma loja aqui em Curitiba. Por exemplo, nesse cenário eu tenho a minha loja PR001, que fica em Curitiba, e tenho também a minha loja PR006, que também fica em Curitiba, e eu quero, né, que esses dois montantes aqui, os dois faturamentos dessas lojas, sejam somados aqui nessa célula. Para isso, a gente pode utilizar a função SOMA-C. Como funciona a função SOMA-C? Você vai colocar lá igual SOMA-C, vamos lá, SOMA-C, abre parênteses. O primeiro argumento que você vai colocar é o intervalo onde a gente vai validar algum critério, ou seja, é o que a gente vai utilizar basicamente de filtro para saber se a gente vai somar alguma coisa ou não. Então, nesse meu exemplo, eu vou pegar o meu intervalo aqui, ó, de todos os meus campos aqui de cidade. Então, estou pegando aqui o campo a tabela TB Lojas no meu campo cidade, ponto e vírgula. Então, eu vou validar, digamos assim, esse intervalo com um critério, com um segundo argumento aqui, que é o meu critério. Então, para o meu critério, eu posso selecionar aqui a minha célula F1, por exemplo, que eu tenho ali o nome Curitiba, depois eu vou trocar para Maringá, para São Paulo e assim por diante. Então, o que o Excel vai fazer nesse caso aqui? Ele vai pegar para cada registro que eu tenho nessa matriz do primeiro argumento, ele vai validar se bate com esse critério que nós estamos passando aqui no segundo argumento F1. E quando isso for positivo, aí a gente vem aqui para o terceiro argumento, né? A gente vai passar um intervalo de soma, que precisa ter o mesmo tamanho do seu intervalo aqui do primeiro argumento, ou seja, né, eu vou ter a mesma quantidade de linhas do primeiro argumento. Então eu vou pegar todos os meus campos aqui que eu tenho em vendas, né, da minha TB Lojas aqui, o campo vendas, tá certo? Então fecha parênteses, o que ele vai fazer aqui? Ele vai validar todo mundo que está no meu campo cidade, linha por linha, vai validar com o meu valor que eu tenho em F1, que se chama Curitiba aqui, né? Tem o valor de Curitiba. E aí, quando isso for verdadeiro, né? Quando ele der o match ali, quando ele for igual a esse critério, eu vou somar o que eu tenho no intervalo de vendas, né, na respectiva linha ali do registro. Vou dar um Enter e ele vai somar para a gente aqui 57.275, porque ele está somando aqui o valor de 28.162 com o valor de 29.113, né? São esses dois valores que a gente tem aqui para Curitiba, ok? É assim que funciona a função SOMA-C. Agora, essa função tem um segredo que não é todo mundo que conhece, que é o quê? A gente consegue utilizar caracteres coringas aqui dentro dos nossos critérios para validação ali se entra na soma ou não. O que são caracteres coringas? É o famoso asterisco. Então imagina que eu não tenho o nome inteiro aqui de Curitiba, eu tenho o nome de Curiti. E eu posso colocar um asterisco na frente do meu argumento aqui de critério, que ele vai continuar somando da mesma forma. Eu só tenho que escrever certo, né? Curitiba. E aí ele vai pegar Curiti e qualquer palavra, ou qualquer texto que tem na frente, ele vai considerar como dentro do argumento. Então, por exemplo, se eu colocar um asterisco na frente de RI e um asterisco depois do RI, o que ele vai somar aqui para a gente? Ele vai somar 114 mil. Por quê? Porque para cada linha ele está vendo se tem algum RI. Então eu tenho RI em Maringá, eu tenho RI em Curitiba, eu tenho RI no Rio de Janeiro, eu tenho RI em Curitiba de novo. Então ele está somando todo mundo que tem RI. Eu acho que eu acabei aqui. São esses valores então que tem RI vão entrar nessa soma aqui, tá certo? E você pode utilizar esse asterisco dentro da sua fórmula, para você não precisar digitar o asterisco, tá bom? Aí depende da forma como você quer que a sua função, né, seja executada. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, RI, né, ele não vai me trazer nada
porque não tem nada escrito RI especificamente, mas dentro da minha função aqui, ó, eu poderia, a hora que eu fosse passar aqui o argumento de critério aqui para ele, né, de F1 que a gente está passando ali, eu poderia passar aqui, ó, entre aspas, um asterisco antes, espaço, concateno com o e-comercial, ou seja, eu vou juntar a informação, vou colocar um asterisco junto à informação que eu tenho aqui na célula F1 e junto mais um texto, né, entre aspas, aqui um asterisco. Então, poderia passar assim para esse critério, que qualquer coisa que eu digitar ali na célula F1, ele vai colocar um asterisco atrás e um asterisco na frente, né? Um antes, um asterisco antes e um asterisco depois, ou seja, ele vai pegar qualquer parte daquele texto para entrar na soma ou não. Dá um Enter e aí eu vou ter de novo a minha soma lá de 114 mil, porque ele vai validar se tem RI em cada registro aqui da minha lista de valores aqui que eu passei para ele validar, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo da aula. Ah, o vídeo da aula de hoje não. Esse foi a aula. Nossa, essa foi a aula de hoje, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.